Von Sanktionen zu Kriegsrecht und Das sanções à lei marcial e ao estado de exceção, perseguição política extralegal e a guerra do Ocidente contra a Rússia. A visão da ciência política. Contra a corrente. Vamos ao que interessa. Sanktionen sind ein Herrschaftsinstrument. As sanções são um instrumento de dominação para impor interesses econômicos, poder político e hegemonia cultural. Elas podem afetar as relações internacionais, as relações econômicas, o direito penal, o mercado de trabalho ou infrações cotidianas às regras. Mas hoje elas não servem justamente para impor valores democráticos e impedir violações de direitos humanos. Pelo contrário, são uma para as coisas da dominação nihilista do Ocidente de sua pares da Estados Unidos. Und seiner Führungsmacht USA dar. Sie dienen nicht nur dazu, jenseits direkter militärischer. Elas não servem apenas para impor a submissão de estados, para além da violência militar direta. Servem também para eliminar a oposição interna com medidas arbitrárias, extralegais e, ao gerar medo, impor obediência antecipada à população como um todo. Quero explicar isso com 4 exemplos. Primeiro, as medidas contra o jornalista alemão Hüseyin Doğru, como exemplo da transição para um governo antidemocrático. Segundo, as sanções contra o coronel suíço da reserva Jacques Baude, como exemplo do caráter supranacional das sanções. Als Beispiel für den supranationalen Charakter der Sanktionen. Drittens, das Beispiel der Kubanerin Ana Pérez. Em terceiro lugar, o exemplo da cubana Ana Pérez mostra como as sanções afetam uma pessoa como instrumento imperial e neocolonial de opressão. E em quarto lugar, a Lei Magnitsky como arma para desestabilizar a Rússia, na luta para assegurar a hegemonia dos Estados Unidos. Vou mostrar que as sanções são um instrumento de dominação, usado pelos Estados Unidos e aplicado de forma autônoma por seus vassalos europeus. Isso documenta de maneira especial a submissão à potência líder, ao preço da destruição da própria economia, da democracia e do Estado de Direito. Und des Rechtsstaats. Ziel ist es, die Vasallen stärker auszubeuten. O objetivo é explorar mais intensamente os vassalos e perpetuar a guerra contra a Rússia. Exemplo 1. Hüseyin Doğru, a transição para um regime antidemocrático. O jornalista Hüseyin Doğru é cidadão alemão e nasceu na Alemanha. Em 20 de maio de 2025, ele foi sancionado pelo Conselho da União Europeia. A justificativa foi que ele difundiria desinformação russa. Doğru contesta isso. Não houve decisão judicial. Um instrumento de poder da política externa atinge internamente um cidadão sem norma penal prevista em lei, sem sentença baseada no Estado de Direito, sem ouvir a pessoa afetada. Ohne Anhörung des Betroffenen. Dies bedeutet eine neue Form. Isso significa uma nova forma de regime arbitrário. As contas bancárias de Doğru foram congeladas, suas transações financeiras foram restringidas e seu acesso a dinheiro foi reduzido a um valor mensal fixo de 506 euros. Muitas vezes, o banco dele também bloqueava essa quantia. As contas da esposa e da mãe de Doğru também foram bloqueadas temporariamente. Doğru e sua esposa têm 3 filhos, 2 recém-nascidos e um filho de 7 anos. O bem-estar dessas crianças está ameaçado porque ele não consegue mais sustentá-las. Para impor sanções, a União Europeia se baseia no artigo 215 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Nach Absatz 2 kann der EU-Rat auf gemeinsame. Nos termos do parágrafo 2, o Conselho da União Europeia pode adotar medidas restritivas contra pessoas físicas ou jurídicas, bem como grupos ou entidades não estatais, mediante proposta conjunta do Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e da Comissão. Em um segundo nível, as sanções se baseiam no Regulamento 2024-2642. O elemento central são as sanções financeiras previstas no artigo 2, parágrafo 1. Todos os fundos e recursos econômicos que sejam propriedade ou estejam na posse das pessoas físicas ou jurídicas, organizações ou entidades listadas no anexo 1, ou que sejam por elas detidos ou controlados,
são congelados. Em janeiro de 2026, o Bundestag alemão incorporou e endureceu a Diretiva da União Europeia 2024/1026 no direito nacional. Votaram a favor os partidos do governo, CDU, CSU e SPD. Os verdes e a esquerda se abstiveram. A AfD votou contra. Uma das mudanças mais graves consiste em elevar inúmeras infrações administrativas à categoria de crimes. Isso afeta determinadas proibições de transações, proibições de pagamento e atos de contornar as regras. Mas também afeta uma violação do chamado dever de todos, que obriga qualquer pessoa a comunicar às autoridades possíveis violações de sanções. Dessa forma, sanções extralegais e o direito penal são entrelaçados de maneira pérfida. Na prática, Douro fica assim privado de todos os direitos. Com isso, a dignidade humana prevista no artigo 1º da Lei Fundamental é violada e a Lei Fundamental é colocada fora de vigor em seus direitos fundamentais. Quem o ajuda se torna passível de punição. As contas da esposa e da mãe dele foram bloqueadas, sob a alegação de que o filho exercia controle sobre os recursos delas. O Tribunal Administrativo de Colônia já revogou o bloqueio da conta da esposa, apontando sérias dúvidas sobre a legalidade das medidas impostas pelo Escritório Central de Aplicação de Sanções. As acusações contra Hussein Douro são implausíveis só por isso. Douro é crítico da Rússia e critica a entrada russa na Ucrânia como uma invasão. O bloqueio de contas de familiares equivale à reintrodução da responsabilidade coletiva familiar praticada pelos nazistas. A punição não ocorre com base na comprovação de culpa individual, mas pela lógica da culpa por associação. A jurista e ex-juíza de longa data do Tribunal de Justiça Europeu, Ninon Kolnerik, e sua colega Alina Miron, da Universidade de Angers, na França, chegam à seguinte conclusão em um parecer jurídico. Com base nas disposições do Pacto da ONU sobre direitos civis e políticos relativas à liberdade de expressão, a análise apresenta evidências de que a Decisão 2025/963 e o Regulamento 2025/964 do Conselho não são compatíveis com a proteção dos direitos humanos. Trata-se das declarações e publicações do 17º pacote de sanções, que transformam Douro e outras pessoas em não-pessoas. Eles violam o artigo 11 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de dezembro de 2000, que garante a liberdade de expressão e de informação. Violam também o artigo 45 da Carta, que garante aos cidadãos da União Europeia a liberdade de circulação, além dos artigos 15 e 17, que estabelecem o direito de propriedade e a liberdade profissional. Todas essas medidas são ilegais, não estão em conformidade com o Estado de Direito e são inconstitucionais. A resposta do direito europeu a situações como essas, segundo Axel Fersen, do Conselho de Anciãos do SPD, está estabelecida há quase 2 décadas. Ela se chama doutrina CADI. Sie heißt CADI-Doktrin. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat im Verfahren C. O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu no processo C402/05P, CAD1, e na decisão posterior C584/10P, CAD2, que mesmo as sanções motivadas por questões de segurança precisam respeitar os direitos de defesa, o direito de ser ouvido, a tutela judicial efetiva e o direito de propriedade. Estabeleceu também que o Conselho deve comprovar a procedência dos fundamentos e não a pessoa afetada provar sua inocência. Uma justificativa geral e vaga não é suficiente. E mesmo quando há informações confidenciais, o controle judicial não pode ser esvaziado. Se o órgão da União Europeia não consegue apresentar essa prova, a inclusão na lista não se sustenta. É tão simples e tão inequívoca a própria jurisprudência da União sobre o seu próprio instrumento. Uma União que não aplica essa doutrina dentro de casa, mas a contorna, priva-se da sua credibilidade como comunidade de direito.
uma ampla coalizão no Bundestag apoia as sanções antidemocráticas e ilegais. Apenas os deputados da AfD votaram contra a incorporação delas ao direito nacional. A atuação da CDU, da CSU e do SPD, assim como a abstenção da B90, dos Verdes e da esquerda, mostra que as forças antidemocráticas não estão na AfD, mas no cartel de partidos que está no poder. Isso documenta um novo extremismo do centro, uma involução da democracia parlamentar para uma nova forma de domínio autoritário, enquanto a AfD e a BSW se opõem ao esvaziamento do parlamentarismo. Isso mostra a transformação da democracia em uma nova forma de governo antidemocrática e autocrática. O cartel de partidos no poder está, portanto, empenhado em instaurar uma ditadura com luvas de veludo. Trata-se de um golpe de Estado permanente. Nessa tomada de poder pelo cartel de partidos no poder e na transformação da democracia parlamentar em um estado de intimidação, mais de 330 organizações não governamentais financiadas pelo Estado ajudam a difamar publicamente os chamados atores da desinformação. Elas são as correias de transmissão de um governo autoritário, pois provocam uma transformação estrutural da esfera pública em uma esfera pública de censura e denúncia, e com isso destroem o espaço do debate democrático. Junto com as sanções extralegais, elas servem para gerar medo, a fim de impor à população uma obediência antecipada e esvaziar os procedimentos democráticos. Exemplo 2. Jacques Baude. A OTAN puxa os fios nos bastidores. Jacques Baude é um analista militar suíço, ex-coronel do Serviço de Inteligência Militar da Suíça, ex-colaborador das Nações Unidas e da OTAN, além de autor de vários livros nos quais recorre exclusivamente a fontes ocidentais, mas se afasta claramente da propaganda da OTAN e da União Europeia. Também o acusam de divulgar desinformação russa. Assim como Hussein Dobrov, Jacques Baude também foi privado de todos os seus direitos. Ele não tem mais acesso às suas contas na União Europeia, não pode mais viajar e por isso não consegue mais voltar ao seu país de origem. Ninguém pode apoiá-lo, pois isso seria uma violação das sanções. Até mesmo o banco suíço dele, o UBS, chegou a bloquear completamente sua conta por um período. Após protestos públicos massivos, pelo menos a aposentadoria voltou a ser paga e o seguro-saúde voltou a ser debitado. Jacques Baude recebe muita solidariedade dos cidadãos de Bruxelas. Na rua, transeuntes o encorajam. Vizinhos e moradores da região cozinham para ele, fazem compras para ele, lhe dão alimentos e dinheiro. Os Freiheitsstrickler suíços lhe trouxeram alimentos de sua terra natal e fizeram uma manifestação em frente à Embaixada da Suíça, em Bruxelas. Depois desse tempo, a Suíça protestou junto à União Europeia, mas de forma tímida, e não tomou nenhuma medida adicional. Nem o representante da União Europeia em Berna foi convocado, nem Jacques Baude recebeu um passaporte diplomático para lhe conceder imunidade diplomática e, assim, garantir sua segurança jurídica. Um conselheiro da embaixada disse aos Freiheitsstrickler: também não podemos emitir um passaporte diplomático para todo turista falido na Tailândia. Com isso, ele sugere que um ex-oficial suíço, que serviu seu país em zonas de guerra e de crise, deve ser equiparado a um turista sexual. Isso mostra a postura. Apesar dos crescentes protestos públicos, a Suíça acompanha as sanções e, com isso, se submete às determinações de Bruxelas. Hoje, a neutralidade suíça existe em grande parte apenas no papel e, na prática, tornou-se sem valor. Jacques Baude contesta as acusações. Ele ressalta que em suas análises se baseia apenas em fontes ocidentais e não em fontes russas. Ele suspeita que as sanções contra ele tenham sido impostas por iniciativa do governo francês. Por um lado, Paris também precisava ser atingido uma vez. Por outro, seu editor Max Milo tem sede em Paris. A estratégia de seus advogados não é questionar as sanções em princípio, mas conseguir que seu cliente seja retirado novamente da lista de sanções.
O escritório Hummel Legal de Berlim conclui que nas sanções contra Jacques Baude e outras pessoas, o Conselho da União Europeia excede suas competências, pois interfere em espaços de opinião dentro da sociedade. A acusação de apoiar narrativas russas é uma acusação genérica, viola o princípio da precisão jurídica do Estado de Direito e permite aplicação arbitrária. A decisão viola a liberdade de expressão, prevista no artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a liberdade de imprensa, prevista no artigo 11 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a liberdade profissional, prevista no artigo 15 da Carta dos Direitos Fundamentais, o direito fundamental à livre circulação, previsto no artigo 45 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o acordo de livre circulação com a Suíça, o direito fundamental à propriedade, previsto no artigo 17 da Carta dos Direitos Fundamentais, e o direito a um processo justo, conforme o artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais e o artigo 6 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O Conselho desrespeitou a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e ignorou princípios processuais do Estado de Direito. O resultado, a decisão de sanções de 15 de dezembro de 2025 contra Jacques Baude, viola princípios elementares do Estado de Direito e fere seus direitos fundamentais. A decisão de sanções contra Jacques Baude deve ser obrigatoriamente anulada. A orgia de repressão contra opositores da guerra e do governo foi iniciada pela OTAN. Em sua cúpula em Vilnius, em 2023, os governos dos Estados-membros anunciaram que iriam cooperar mais estreitamente com a União Europeia no combate à chamada desinformação. Isso indica que a OTAN puxa os fios nos bastidores do combate a opiniões divergentes. Com sua agenda estratégica para 2024 a 2029, anunciada em junho de 2024, a União Europeia adotou uma linha de preparação para a guerra. Nela, o Conselho da União Europeia promete fortalecer a resiliência da OEMA dentro de uma abordagem que abrange todos os riscos e toda a sociedade. A UE considera como tentativa de desestabilização tudo o que classifica como desinformação e coloca isso no mesmo nível do terrorismo e do extremismo violento. Norbert Hering avalia com razão que, com isso, a UE declara de fato os críticos dos governos e da OTAN como inimigos do Estado. Assim, já vigora na União Europeia uma lei marcial não declarada. Damit herrscht in der EU bereits ein nicht erklärtes Kriegsrecht. Das bedeutet, die NATO regiert im Hintergrund mit. Isso significa que a OTAN também governa nos bastidores, e as garantias habituais do Estado de Direito em tempos de paz, como a liberdade de expressão e de informação, deixam de valer quando são afetadas questões importantes para a OTAN. No ano passado, o governo federal declarou estar vinculado a objetivos secretos da OTAN. Investigações mostram que os governos dos estados da OTAN utilizam todas as organizações e forças sociais como correias de transmissão para impor represálias contra pessoas que se orientam pelo mandamento de paz da lei fundamental da Alemanha. Com isso, a União Europeia se apresenta como um espaço supranacional, sem Estado de Direito e antidemocrático. Em entendimento com a OTAN, ela impõe medidas para contornar o Estado de Direito. Assim, as sanções extralegais passam a fazer parte do direito de guerra. Eles antecipam a imposição completa da lei marcial. Devem destruir a existência de dissidentes políticos e impor à população da União Europeia uma obediência antecipada por meio da criação do medo. Com isso, devem preparar não apenas a capacidade de guerra contra a Rússia, mas também a imposição do estado de exceção. Exemplo 3. Ana Pérez. Ataque à saúde e assassinato por meio de sanções. A senhora Ana Pérez é desconhecida para vocês. Ela não tem nenhum papel no debate político. Ninguém lhe dá voz.
Ela faz parte dos milhões de vítimas da política de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. Seu rastro se perde em algum lugar entre Havana e a Guiana Francesa. Em 2012, recebi uma ligação de uma família amiga de Santiago de Cuba. A filha, Ana, estava mal. Ela só tinha mais 3 dentes e já não conseguia mastigar. Faltava dinheiro para uma reconstrução dentária, porque a compra do material, se é que ele estava disponível, tinha de ser paga à clínica. Prometi ajudar. Meu próprio dentista me aconselhou a não fazer isso. Os custos de uma reconstrução completa seriam muito altos. Seria necessária uma raiz dentária artificial, de titânio ou cerâmica, implantada no osso da mandíbula. Além disso, uma base artificial para a prótese dentária. E, em terceiro lugar, um parafuso como elemento protético de fixação também de titânio. Ele me daria os componentes necessários. Isso reduziria os custos. Depois eu queria discutir isso com a dentista responsável em Havana. Ela disse, para minha surpresa, o senhor não precisa me trazer peças de reposição. Os materiais mencionados são sancionados pelos Estados Unidos e não podem ser importados. Mas temos outro método para fabricar implantes dentários. Fazemos isso com marfim. Fiquei sem palavras porque o comércio de marfim é fortemente restrito internacionalmente e, em grande parte, proibido. Então, como o marfim chega a Cuba? Aí tudo ficou claro para mim. Os cubanos lutaram em Angola de 1975 a 1991. Essa intervenção selou o fim do apartheid sul-africano e a independência da Namíbia. A exportação de marfim para fins médicos é estritamente proibida. Mas da época das guerras de independência restaram antigos contatos comerciais que, ao que parece, possibilitam um comércio clandestino de marfim. Em resposta à Revolução Cubana e à expropriação de empresas americanas, os Estados Unidos impõem sanções contra Cuba desde 1960. Entre elas, há um embargo abrangente. Quase todas as transações econômicas entre cidadãos e empresas dos Estados Unidos são proibidas. O bloqueio de fato do petróleo provoca graves escassezes e apagões. Cuba é classificada como estado patrocinador do terrorismo. Por isso, quem viaja para Cuba não consegue mais entrar facilmente nos Estados Unidos pelo ESTA. As restrições financeiras fizeram com que instituições como Visa e Mastercard suspendessem temporariamente pagamentos em Cuba. As sanções levaram o sistema de saúde cubano à beira do colapso. O sistema médico, antes considerado exemplar, sofre por isso uma crise humanitária. Na prática, as restrições financeiras extraterritoriais, os obstáculos logísticos e a falta de combustível bloqueiam o atendimento médico. Até antibióticos básicos, analgésicos como aspirina e medicamentos anestésicos estão faltando nas clínicas. O cuidado com recém-nascidos agora funciona apenas de forma muito limitada. Segundo o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, a mortalidade infantil dobrou, chegando a 9,9 por 1000 nascimentos. A taxa de sobrevivência de crianças com câncer caiu de 85% para 65%. Isso significa que as sanções matam. Segundo um estudo de Francisco Rodrigues e colegas, cujos resultados foram publicados na revista médica especializada The Lancet, as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia foram responsáveis anualmente por 564.258 mortes entre 1971 e 2021. bis 2021 jährlich für 564.258 Todesfälle verantwortlich. Diese Zahl ist deutlich höher als die jährliche Zahl der... Esse número é significativamente maior do que o número anual de vítimas diretas da guerra, 106 mil mortos. Portanto, no período mencionado, o total ultrapassa 28 milhões de mortos. As sanções são instrumentos restritivos de política externa, frequentemente aplicados a transações econômicas de grande alcance, com o objetivo de forçar uma mudança de comportamento por meio de medidas punitivas. Segundo o Banco de Dados Global de Sanções,
sanções. A frequência e a duração das sanções vem aumentando continuamente desde 1950, enquanto sua taxa de sucesso para alcançar o objetivo declarado continua em torno de 30%. Todas as sanções econômicas funcionam como sanções contra a saúde humana, pois restringem o acesso a produtos médicos e serviços de saúde, prejudicam a saúde mental e minam o direito humano à saúde. Um quarto de todos os países foi alvo de sanções entre 2010 e 2022, a maioria deles na África. Em geral, trata-se do congelamento de ativos no exterior, de embargos comerciais ou de restrições financeiras. O objetivo é desestabilizar países que não se submetem às regras do jogo do Ocidente. Quando são impostas sem aprovação das Nações Unidas, diferentemente, em parte, das sanções contra o Estado do Apartheid da África do Sul, todas elas são ilegais. Portanto, as sanções não são um instrumento para impor direitos humanos ou democracia. Elas visam a chantagem, a revolta da população e a mudança de regime. São um instrumento neocolonial de poder do Ocidente e de sua potência líder, os Estados Unidos, e fazem parte da estratégia de submissão deles em relação a outros países. Essa conversa sobre direitos humanos é propaganda vazia, feita para encobrir interesses políticos e econômicos. Sobretudo depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram impor seus interesses por meio de sanções. Além disso, as sanções econômicas provocam estratégias para contorná-las. Onde levam os países-alvo à beira do colapso econômico, como no caso de Cuba, elas lançam esses estados na instabilidade política e em guerras civis. Atualmente, o governo de Cuba está se preparando para uma longa guerra de guerrilha em caso de uma invasão dos Estados Unidos. Exemplo 4. A Lei Magnitsky. Mentiras de propaganda e a guerra de sanções contra a Rússia. O cineasta Andrei Nekrasov viveu um pesadelo em 2016 com seu híbrido de ficção e documentário, A Lei Magnitsky, Por Trás das Cenas. Críticas massivas da imprensa de propaganda e resistência política. O interesse de Nekrasov foi despertado por reportagens da mídia sobre o advogado Sergei Magnitsky, de 36 anos. Segundo as notícias, Magnitsky havia sido preso, torturado e morto pelas autoridades russas porque tinha revelado uma fraude fiscal de 230 milhões de dólares. Uma história contada pelo gestor americano de fundos de hedge William Browder. Browder se tornou o maior investidor estrangeiro na Rússia. Até ser expulso do país, em 2005, seu fundo havia crescido para 4 bilhões de dólares. Nekrasov se entusiasma com a história de Browder. Seu filme é financiado pela radiodifusão pública, além de fontes norueguesas e finlandesas. Mas durante a investigação, a história sobre corrupção e terrorismo de Estado começa a apresentar rachaduras. Surgem inconsistências que fazem Nekrasov e sua montadora refletirem na sala de edição. Cada vez mais, Magnitsky deixa de parecer o jovem e talentoso denunciante para se revelar um mero contador no império financeiro de William Browder. Browder, que se apresenta como inimigo número 1 de Putin e defensor dos direitos humanos, se enreda em meias-verdades e encobrimentos. No fim, até Nekrasov, como crítico de Putin, chega à conclusão de que Browder mentiu e inventou sua história para encobrir seus próprios negócios financeiros ilegais. Que Magnitsky foi cúmplice no encobrimento. Que havia suspeitas comprováveis que justificavam sua prisão. Que ele morreu na prisão por motivos de saúde e por negligência médica e não foi torturado. Na realidade, Magnitsky não era advogado, mas contador, auditor numa firma de advocacia da qual Browder se utilizava havia muitos anos. No depoimento original de Magnitsky, escrito à mão e prestado à polícia, ninguém é acusado nominalmente de ter roubado os supostos 230 milhões de dólares em pagamentos de impostos que estariam faltando.
Nekrassows endgültiges Urteil lautet, dass Browder kein O veredito final de Nekrasov é que Browder não é um empresário íntegro, mas o operador astuto de uma complexa rede de empresas de fachada com ligações com gangsters russos. E ele conclui que Magnitsky deve ter sabido disso. Nekrasov também sugere que Browder explorou a morte de Magnitsky para desviar a atenção de seus próprios negócios obscuros. Browder usou laranjas russos para, entre outras coisas, adquirir ações da Gazprom, que, para proteger empresas valiosas, não podiam ser vendidas a estrangeiros. Quando Browder percebe que Nekrasov não está chegando à conclusão desejada, ele interrompe a entrevista e alerta o diretor de que é melhor não se envolver nisso. Den Regisseur, solle besser nicht darauf eingehen. Der Film wurde aus der Vermarktung weitgehend verbannt. O filme foi amplamente banido da divulgação, não por censura aberta, mas por uma campanha de propaganda e por ameaças jurídicas do investidor financeiro William Browder e de seus ajudantes. Tratava-se de controlar a opinião pública. Browder conseguiu fazer o Congresso aprovar a Lei Magnitsky. É preciso saber que esse investidor financeiro renunciou à cidadania americana em 1998 por causa de seus negócios e do uso de brechas fiscais, e se tornou cidadão britânico. Também é preciso saber que, após uma acusação de sonegação fiscal no valor de 40 bilhões de dólares, ele teve de deixar a Rússia em 2003. Em 2005, seu visto foi declarado inválido. Em julho de 2016, as autoridades russas informaram detalhadamente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre as acusações contra Browder e enviaram um dossiê de investigação de 1.100 páginas. Em agosto, foram repassadas informações adicionais. O procurador-geral russo perguntou 9 vezes sobre o andamento das investigações nos Estados Unidos. A justiça americana não demonstrou interesse em investigar a violação de suas próprias leis tributárias. Enquanto isso, Browder usou suas declarações comprovadamente falsas e seus lucros obtidos ilegalmente, que tinham sido transferidos para os Estados Unidos com a ajuda de empresas offshore, para pagar seu trabalho de lobby em favor da Lei Magnitsky e apoiar financeiramente campanhas eleitorais de políticos do Partido Democrata. Segundo procuradores russos, William Browder foi conduzido pelo Serviço Secreto Britânico, o MI6, como agente sob o codinome Solomon durante toda a sua permanência na Rússia. Quando questionado, ele nega ser um agente de inteligência. Mas o apoio apressado a Browder e sua possível ligação com serviços de inteligência mostram que as atividades de Browder faziam parte de uma campanha política planejada. Uma campanha impulsionada por poderosos interesses financeiros e por forças do Estado profundo que lucraram com a pilhagem da Rússia nos anos 90. No Ocidente, o caso se tornou uma espécie de símbolo das práticas criminosas do Estado russo e levou nos Estados Unidos à aprovação da Lei Magnitsky, que impôs sanções contra funcionários russos. A Lei Sergei Magnitsky de responsabilização pelo Estado de Direito foi aprovada em 2012 pelo Congresso dos Estados Unidos, com apoio dos dois partidos, e sancionada pelo então presidente Obama. 2017 folgte the Global Magnitsky Act. Em 2017, veio a Lei Global Magnitsky, com a qual os Estados Unidos se autorizam a impor sanções no mundo todo por violações de direitos humanos. Em 2019, seguiu-se uma resolução correspondente do Parlamento Europeu, conclamando todos os Estados-membros a promulgar leis semelhantes às dos Estados Unidos. No fim das contas, trata-se de impor sanções contra a Rússia sob falsos pretextos, ou seja, tiras como parte da guerra econômica contra a Rússia. Isso, por sua vez, mostra que essas sanções são medidas puramente arbitrárias. E a Lei Magnitsky é apenas um exemplo de uma grande quantidade de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia. O conceito está formulado em termos teóricos no documento da Rand Corporation, Overextending and Unbalancing Russia. O relatório analisa como uma série de medidas, incentivar protestos internos, fornecer armas à Ucrânia, prejudicar a reputação da Rússia,
poderia enfraquecer e desestabilizar a Rússia. A Rand afirma que medidas para impor custos econômicos teriam uma probabilidade especialmente alta de sucesso. Entre elas, sanções comerciais e financeiras, que precisariam ser amplas e multilaterais. O documento também diz que a ajuda militar à Ucrânia provocaria uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que essa seria uma guerra muito longa e cara para a Rússia, que a Ucrânia quase certamente perderia. A destruição da Ucrânia, portanto, foi considerada um preço a pagar para enfraquecer a Rússia de todas as formas imagináveis. Mas as sanções não atingem seu objetivo e se revelam um bumerangue. O vice-ministro italiano do Desenvolvimento Econômico, Michele Gerazzi, explicou por que as sanções contra a Rússia não atingem seu objetivo. Primeiro, elas se baseiam em ilusões. Sua eficácia não foi avaliada. Segundo, as sanções esbarram na capacidade de resistência de um país autossuficiente em energia e recursos. Terceiro, a participação das exportações de gás para a União Europeia foi superestimada de forma maciça. Elas representam apenas 2,2% do produto interno bruto, e não, como se supunha, entre 25% e 30%. Quarto, a capacidade de resistência da Rússia como nação foi subestimada. As pessoas não se rebelam contra Putin, mas se unem em torno da política dele. Quinto, subestimou-se a capacidade do governo russo e do Banco Central russo de combater, com medidas fiscais e monetárias, a pressão das sanções em vigor desde 2014. Sexto, ilusões sobre a estratégia de isolamento internacional da Rússia. Apenas 40 dos 193 estados aderiram ao regime de sanções. Os outros 153 continuam mantendo relações comerciais com a Rússia. Com isso, a União Europeia, e em especial o governo federal alemão, lançou a economia numa espiral de recessão. Os responsáveis veem como únicas saídas os investimentos no complexo militar industrial e a perseguição política de críticos do governo. Conclusão. As sanções do Conselho da União Europeia e dos Estados individuais violam a lei e a Constituição. A União Europeia usa a lista de sanções como arma contra críticos e se aprofunda cada vez mais em um abismo de ilegalidade. A política de sanções anula os elementos centrais dos direitos fundamentais. Ela funciona sem acusação, sem decisão judicial, sem audiência, sem defesa. A União Europeia desrespeita a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a jurisprudência europeia. As sanções são medidas de uma organização supranacional sem legitimidade democrática ou medidas unilaterais de uma potência hegemônica que não foram aprovadas pelas Nações Unidas. O Conselho da União Europeia é composto pelos órgãos executivos, ou seja, pelos representantes dos governos dos Estados-membros, que não foram eleitos por seus parlamentos para exercer funções legislativas em nível supranacional. Esse flagrante déficit democrático é usado para minar a ordem do Estado de Direito dos Estados-membros. As sanções fazem parte de uma nova legislação de guerra, que estabelece um sistema jurídico sem tribunais e transfere poder às autoridades sem processo judicial. Essa nova legislação de guerra pode ser vista como parte dos preparativos para a guerra. Aparentemente, busca-se com isso criar um efeito de habituação a novas formas de governo arbitrário, o que então facilita a decretação do estado de tensão. No estado de tensão, todos nós nos tornaremos Hussein Doğru e Jacques Baude. Então são restringidos o direito de livre circulação, previsto no artigo 11 da Lei Fundamental, o sigilo de cartas, correspondências e telecomunicações, previsto no artigo 10, o direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 13, o direito à propriedade, previsto no artigo 14, a livre escolha da profissão, prevista no artigo 12, e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, previsto no artigo 2 da Lei Fundamental. Há muito tempo, a União Europeia e a OTAN estão em uma guerra contra a Rússia, ainda que encoberta. A guerra econômica não é travada apenas com numerosos pacotes de sanções, mas também com atos abertos de pirataria.
Centenas de bilhões são despejados na indústria de armamentos. Ambas as coisas levam ao empobrecimento e à desindustrialização das sociedades da Europa Ocidental. E possíveis protestos são enfrentados pela polícia com todo o rigor. Com a Lei de Serviços Digitais de 2022, foi possível implementar em toda a União Europeia o modelo já existente na Alemanha, da Lei de Combate à Imposição de Normas nas Redes. Com isso, pretende-se impor o controle do debate sobre questões geopolíticas, por meio do combate à chamada desinformação e da censura aberta. A chamada desinformação é classificada como uma ameaça à segurança interna, independentemente de ser controlada ou fomentada pelo exterior. São os próprios governos que determinam o que é desinformação. Isso abre as portas para a arbitrariedade antidemocrática. A ofensiva da União Europeia contra publicistas críticos remonta a uma decisão de cúpula da OTAN, em 2023. As sanções são orquestradas pela OTAN na luta contra a desinformação e implementadas por uma União Europeia que sofreu uma mutação. De projeto de paz, virou máquina de guerra da Aliança Ocidental. Elas representam uma tentativa de manter a supremacia das elites ocidentais sob a liderança dos Estados Unidos e de conter o declínio do Ocidente. As sanções demonstram a destruição do direito internacional pelo Ocidente e pelos Estados Unidos, e o retorno da lei do mais forte nas relações internacionais. Além disso, as sanções do Ocidente são responsáveis por centenas de milhares de mortos. Elas são um instrumento de assassinato e não uma contribuição para a promoção da democracia. As sanções contra a Rússia têm o objetivo de colocar a Rússia economicamente de joelhos. A então ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock. Isso vai arruinar a Rússia. As sanções seriam mantidas, não importa o que meus eleitores pensem. A Rand Corporation definiu como objetivo desestabilizar a Rússia. O pensador da política externa dos Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, já formulou há anos o objetivo de tirar da Rússia seu status de grande potência, separando a Ucrânia. Na política interna, pretende-se assegurar o domínio das elites transatlânticas, por meio de um golpe de Estado permanente e do esvaziamento dos procedimentos democráticos, de modo que a fachada democrática seja mantida. Trata-se, portanto, da introdução de uma ditadura com patas de veludo. Suas garras permanecem invisíveis para a maioria, mas são ainda mais eficazes. Segundo Giorgio Agamben, o estado de exceção se transforma em uma prática permanente de governo. Trata-se, portanto, de um ataque direto à democracia dos Estados-membros. Na Alemanha, é um ataque ao mandamento de paz da lei fundamental e aos direitos fundamentais e humanos centrais e inalienáveis. As medidas são ilegais, inconstitucionais, antidemocráticas e servem à preparação para a guerra. Quem as apoia viola a Carta das Nações Unidas, o artigo 26 da Lei Fundamental e o parágrafo 80 do Código Penal, que proíbe a preparação de uma guerra de agressão. Por isso, as forças políticas que apoiam a política de sanções no Bundestag alemão precisam ser substituídas. Com a política de sanções, o governo federal alemão e os partidos que o sustentam tentam eliminar a ordem constitucional. Segundo o artigo 20 da Lei Fundamental, todos os alemães têm o direito de resistir quando não for possível outro recurso.